Me pediram para comentar sobre as cenas do filme do cineasta Rui Guerra que mostram um atentado ao presidente da República. Bom, é importante você saber que o filme A Fúria, do esquerdista Rui Guerra, simula esse atentado ao presidente e que ele é daquela turma Lula livre. É redundante dizer que é um esquerdista do Lula livre. Agora, é importante você saber que, de acordo com Mário Frias, ex-secretário especial da Cultura, Mário Frias disse que essa cena grotesca, simulando o assassinato do presidente Jair Bolsonaro, foi feita com dinheiro público, minha gente. E ele diz o seguinte, que a cena faz parte de um filme que foi aprovado em 2016, época do governo Dilma Rousseff, com temática específica e que, ao que parece, a produtora simplesmente modificou para prejudicar a imagem do presidente Jair Bolsonaro. A Rede Globo, citada aí nas críticas nas redes sociais, ela desmente que pertencem a produções suas o vídeo e fotos que estão circulando de uma gravação de obra ficcional mostrando um atentado ao presidente da República. O Canal Brasil tem sim participação de apenas 3,6% nos direitos patrimoniais desse filme, mas disse que jamais foi informado dessas cenas, então que o Canal Brasil não tem ligação direta com essas cenas. Mas, Luiz Alberto, por que isso está acontecendo? Veja só, nessa imagem aqui, na parte de baixo, essa verba de R$ 2 milhões para esse filme é da Ancine, Agência Nacional do Cinema. É com dinheiro público para prejudicar a imagem do presidente Bolsonaro, dinheiro que foi aprovado na época do governo Dilma Rousseff. Mas o que chama a atenção é a história da trilogia desse cineasta esquerdista, que nesse encerramento dessa trilogia, o Mário, que foi preso, teria sido preso na ditadura militar, segundo aqui o cineasta, agora ele foi solto, não é? E ele quer acertar as contas com seu passado. Primeiro com Salatiel, seu sogro, que hoje seria um rico empreiteiro, e com Ulisses, seu antigo companheiro de militância, hoje poderoso político. Agora, onde é que a cena não bate? Primeiro, se ele foi preso na época do governo militar porque ele era esquerdista, ele era contra o governo militar. Não cola agora colocar a imagem de Bolsonaro, porque Bolsonaro sempre foi militar e nunca foi esquerdista. Então, se ele tivesse que colocar a imagem correta, segundo a história que estava sendo contada, tinha que ser de um esquerdista hoje poderoso político. Quem que seria esse esquerdista e que traía os seus colegas nos anos 60, nos anos 70? Ele poderia colocar a figura de Lula. Agora, imagina se ele tivesse colocado a imagem de Lula como foi exposta aí no chão, um atentado, morto, ensanguentado, como foi com o presidente Bolsonaro. A mídia estaria calada? A justiça brasileira? Imagine se ele tivesse colocado a imagem de um togado, um ministro de toga preta do Supremo Tribunal Federal. A essa altura, a mídia já teria feito um estardalhaço muito grande, a mídia que está calada, né, porque é Bolsonaro, e ele já teria sofrido busca e apreensão, já teriam achado o endereço da produtora, os bens já estavam presos, a conta dele já estava bloqueada, o salário dele já estava bloqueado, o dinheiro estava bloqueado e também as redes sociais dele já estavam desmonetizadas. Mas como é Bolsonaro, né, gente? Agora a pergunta fica, por que só com Bolsonaro eles aceitam isso? Se você for lembrar numa história recente do Brasil, veja essa cena aqui, olha. Fora Collor. Antigamente, a população brasileira ia para a rua para protestar contra o governo. Foi assim com Sarney na década de 1985, 86, o povo ia para a rua, os metalúrgicos faziam greve protestando contra o governo. Foi assim com Collor de Mello, com Itamar Franco, a população ia para a rua pedir o impeachment contra o governo. Foi assim com Michel Temer, com Lula, com Dilma, a população ia para a rua para protestar contra a corrupção. Você lembra disso? Foi assim sempre da história do Brasil. Pela primeira vez, a população está indo para a rua para apoiar um presidente. Veja essa imagem recente do presidente em Fortaleza, Ceará, reduto da esquerda, reduto do PT de muitos anos. Olha a cena mais à esquerda. Olha o semblante das pessoas, minha gente. Olha o semblante, a gente só via isso antigamente, essa histeria coletiva, né, a favor de uma pessoa, quando era Elvis Presley nos anos 60, anos 70, Michael Jackson nos anos 80, anos 90, Beatles nos anos 60, anos 70. Essa histeria popular, nunca na história do Brasil um presidente foi tão querido,
tão amado quanto o presidente Bolsonaro, que inclusive hoje é o campeão de engajamento no mundo, é o político que mais tem engajamento e seguidores no mundo. Qual foi o pecado de Bolsonaro? É que agora ele fala direto com o público. Bolsonaro conseguiu quebrar essa bolha, essa resistência, e ele fala direto com o povo, e o povo entendeu esse recado e se apaixonou pela sinceridade e até pelas incertezas e pelas imperfeições desse homem. O povo se apaixonou por esse homem. Bolsonaro, ele não só tirou verba da mídia tradicional, não, meus amigos. Ele tirou o poder e influência dessa mídia tradicional, ele tirou poderes de outros poderes, porque ele fala direto com o povo. Ele vai direto na população. E como já dizia Margaret Thatcher, um líder é alguém que sabe o que quer e consegue comunicá-lo. E assim é Bolsonaro. Esse é o pecado, que ele fala direto com o povo. Se você é patriota, se inscreva no canal, compartilhe ao máximo e dê a sua opinião. Se essa cena fosse com Lula, com alguém de esquerda ou com um iluministro do STF, o que estaria acontecendo hoje no Brasil? O que estaria acontecendo? Qual a revolta estaria acontecendo agora? Deixe o seu comentário e a gente continua conversando aqui no Ponto de Vista.